Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu montei um gabarito para encaixes de canto em estojos, caixas e porta-joias. Este é um encaixe que, apesar da quantidade de rasgos que nós fazemos na serra, é um dos mais simples, porque não exige muita técnica e muitos acessórios no gabarito para a execução desse tipo de encaixe. Apresento a seguir algumas dicas de dificuldades que eu tive, e depois de visualizar muitos canais no YouTube que demonstram e ensinam a montar este e demais jigs com complexidade alta na parte técnica, resolvi fazer o meu justamente da maneira mais simples para facilitar, assim como eu também senti a dificuldade de montar esses gabaritos. Passo a apresentar as observações com relação à montagem deste gabarito. Bom, a primeira consideração é com relação ao material que você vai aproveitar para montar o gabarito. Eu aproveitei um pedaço de compensado de 15 milímetros, aproximadamente de 60 centímetros por 40. Aproveitei para fazer o batente, né, que seria a parte principal desse gabarito, um batente de porta que foi descartado numa obra, um sarrafinho. A espessura aqui no caso que eu usei foi de 10 milímetros, porque normalmente a importância disto se deve à espessura da tábua que você vai usar para fazer as caixas. Então, se as tábuas que você usa para fazer o compensado, enfim, o material que você usa para fazer esse tipo de caixa tiver 10 milímetros ou mais, esse gabarito, essa reguinha atende esse detalhe. Se você usar tábuas menores, na espessura de 6, 8 milímetros, até 3, então você precisa diminuir isto. Depois eu explico por quê. Bom, a primeira coisa, depois de você fazer o seu gabarito, né, e eu fiz também com um encaixe na guia da mesa da máquina, né, ele tem uma guia embaixo, presa, também sarrafinhos, em que encaixa no trilho da máquina, na minha serra de bancada. A outra coisa a considerar é exatamente a espessura da sua lâmina. Você pode usar várias lâminas conjugadas, e essa espessura é que determina a espessura aqui do guia. Por quê? Porque se você usar uma espessura menor ou maior que a lâmina que você está usando, o gabarito não vai funcionar. Os rasgos não vão casar. Então, primeira coisa, lâmina minha aqui tem 2,5 milímetros. Então aqui eu também fiz o guia com 2,5 milímetros. Entre a lâmina e o sarrafinho guia, tenho que deixar um espaço da mesma espessura da minha lâmina, senão também não vai casar. Então, na hora de você colocar a tábua exatamente nessa posição, se você fizer esse vão aqui menor que a espessura da sua lâmina ou maior, não vai casar. Então, os rasgos são feitos exatamente na altura da sua lâmina, e essa altura da lâmina é a mesma espessura
da sua madeira. Se você usar a espessura menor ou usar uma espessura maior, uma altura maior na lâmina em relação à tábua ou menor em relação à tábua, você não vai conseguir fazer o rasgo ficar uniforme na hora da união. Eles vão ficar ou rasos demais e aí fica aquele dente na madeira, ou fundos demais e você depois vai ter que tirar na serra ou na lixadeira para poder acertar isso, aparelhar isso. Então o mais importante é a espessura da lâmina com o guia aqui, espaço entre a lâmina e o guia também igual à espessura da lâmina, e a altura da lâmina sendo da mesma espessura da madeira. Sem isso você não consegue. Essa é a forma mais simples, mais fácil de você fazer rasgos para encaixe de madeira. Ah, mas e se tivermos mais espaçamento? É um outro tipo de jig. Eu inclusive construí umas também para esse tipo de rasgo, de encaixe, mas não é simples. Ele exige uma complexidade de detalhes técnicos maior do que esse aqui. Esse aqui basicamente você usa um tampo, uma mesa, né? As guias para você poder fazê-lo correr em cima da mesa da sua máquina de corte, um batedor que é apoio, né? Um guia e está feito o gabarito. Não existe muita complexidade nisso, a não ser tomar cuidado nesses 3 detalhes: altura do guia, espessura do guia, espessura entre a guia e a lâmina, e a altura da lâmina, que deve ser da mesma espessura da tábua que você vai fazer os encaixes. Bom, espero ter colaborado. Vou mostrar o passo a passo num próximo vídeo desse gabarito, como também de um outro mais complexo. Fico por aqui. Se você gostou, dê um joinha, um ok aí embaixo. E se tem algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, deixe por escrito na parte de comentários, que eu agradecerei imensamente. Muito obrigado e até o próximo.